Diz que vou brigar com o tablet, a exemplo do Solânio. Graça e paz, irmãos. Nós temos meditado nesses últimos tempos como é privilégio, como é prazeroso, como é maravilhoso nós podermos buscar a presença do Senhor. Seja recebendo a palavra, seja liberando a palavra, seja se dobrando para orar, para buscar a presença do Senhor. Que privilégio que nós temos, né? E, mais uma vez, Deus tem feito isso comigo, desafiando todas as probabilidades humanas, porque eu pensava que eu não queria mais pregar. E nós sabemos que quando o Espírito Santo fala conosco, ele coloca as coisas no devido lugar, né? Para mostrar para a gente quem é que manda. Não é o que nós queremos, mas é o que Ele quer, é o que Ele deseja. Assim como nós já cantamos essa noite, nós vemos que nossas vidas é tudo para louvor do nome do Senhor. Por isso que eu quero meditar com você nessa noite sobre o tema Resgatadas em Cristo. Nós estamos falando hoje de Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional das Mulheres tem como objetivo valorizar as mulheres e trazer igualdade de direitos. Pelo menos foi isso que elas sempre lutaram, em todos os registros. Mas, na verdade, não dá para falar de valorização de mulher sem falar de quem nos dá mais valor, que é Cristo. Não tem, nunca existiu e nem existirá ninguém que valoriza mais a vida de uma mulher, a vida de um homem, do que Cristo. Então, se nós começarmos, de repente, já a lançar para você Provérbios 31 e tantos outros textos sobre Débora, guerreira, sobre Ana, que se dobra diante de Deus para receber por meio da oração a graça de Deus, o favor de Deus, o presente mais precioso para ela, que seria um filho, ou tantas outras mulheres, inclusive Maria. Se nós começássemos a falar todos os privilégios, todas as respostas que essas mulheres tiveram, de repente nós até amaciaríamos o ego das mulheres e deixaríamos os homens irem para casa com a pulga atrás da orelha, o que teria que fazer. Mas não dá para fazer isso, queridas. Porque se nós não colocarmos Jesus como principal nessa nossa conversa, a coisa não vai fluir nem na sua vida e muito menos na minha. Então, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 1. Lucas 1, a partir do verso 46. Ninguém melhor para começar a falar conosco do que Maria, mãe de Jesus, uma mulher que foi privilegiada por poder gerar no seu ventre, mas pelo Espírito Santo, o próprio Senhor, o próprio Salvador, o próprio Redentor, aquele que nos garante o resgate com a sua própria vida. E ela, magnificamente, ela registra esse cântico de louvor, dizendo o seguinte: Maria respondeu, a minha alma exalta ao Senhor. Eu vou na minha Bíblia. A minha alma exalta ao Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Ele demonstra misericórdia a todos que o temem, de geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Ele dispersou os orgulhosos e os arrogantes, ele derrubou príncipes de seus tronos, ele exaltou os humildes, ele encheu de coisas boas os famintos,
e despediu de mãos vazias os ricos. Ele ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim ele prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Amém. Quando nós vamos falando de resgate, quando nós vamos falando do que Deus tem para fazer, realmente vai ser um desafio, Solânio. Do que Deus tem para fazer, na nossa vida, nós precisamos relembrar de que Cristo tem feito, do que Cristo fez, por que Ele nasceu, né? Nesse magnificar dessa canção, nós vamos vendo que o nascimento, a Maria está ali, esse cântico de louvor a Cristo, ao nascimento dele, à vinda dele, porque ela sabia que os planos de Deus, aquilo que Deus tinha prometido, de que Jesus viria para a salvação, para a libertação, para resgate do povo judeu, estaria acontecendo por meio dele. Isso nos lembra que Deus se importa conosco. Deus liberta os oprimidos, Deus muda a nossa condição, seja ela qual for. E quando nós vamos vendo Mateus 1, ele vai citando também sobre a genealogia de Jesus, onde ele cita 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Ele vai citando Tamar, ele vai citando Raabe, ele vai citando Ruth, ele vai citando Batseba, ele vai citando Maria. E nós vamos vendo na história de cada uma delas, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram humilhadas, mulheres que foram prostitutas, algumas, né, estrangeiras, como Ruth, adúlteras, como Batseba, gentias, não era do povo de Israel, nem todas elas. Mas mesmo assim, Deus se importou com cada uma delas. Deus se importou com a sua vida. Deus se importou com aquilo que Ele mesmo tinha de propósito e projeto para a vida delas. E por isso que nós precisamos sempre lembrar, e quero meditar com você sobre o que nós temos em comum com essas mulheres. O que eu posso, o que você pode ter em comum com essas mulheres? Nós vamos descobrir muitas coisas que são muito mais comuns do que imaginamos. Tá? A primeira delas que eu quero meditar com você, que nós fomos, assim como elas, resgatadas ontem, hoje e para a eternidade. É o principal que nós podemos aprender com essas mulheres. Que não foi a condição delas que impediu que o resgate em Cristo acontecesse na vida delas. Ontem, hoje e para a eternidade. Por quê? Porque o projeto de Deus ainda não acabou. Porque o plano de Deus ainda não acabou. Ele se cumpriu com a vinda de Jesus, com o nascimento dele. E ele se cumpriu na cruz. Mas ele continua salvando, libertando. Ele continua fazendo aquilo que resgate fala, liberta. Resgatando é libertando. Nos libertando de nós mesmos, nos libertando das amarras que muitas vezes tem prendido. Não somente o mundo, mas muitas vezes nós mesmos, com os nossos princípios estabelecidos por nós mesmos, com os nossos valores estabelecidos, de repente, por fontes que não são fontes que realmente sejam permanentes, mas fontes que secam. E nós vamos vendo que nós temos muito em comum com essas mulheres. Marcos 10:45, ele diz assim,
que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, o que nós temos em comum com essas mulheres? Nós temos o resgatador. O resgatador que é Cristo, Ele, o próprio, Ele não mandou alguém fazer o trabalho dele, Ele veio, Ele morreu naquela cruz por mim, por você, e não só por nós mulheres, mas por toda a humanidade. A cruz de Cristo nos garante esse resgate por meio dele, como nosso resgatador. E é tão forte isso que eu quero fazer uma ponte com o livro de Ruth. E nós vamos vendo que no livro de Ruth ele fala muito sobre a história de Ruth e Noemi. Aliás, é um dos 2 livros que leva nome de mulher, que é Ruth e Esther. E nós vamos vendo que Ruth, ela veio de uma linhagem moabita. O que era a linhagem moabita? Ela não era do povo de Israel. Os moabitas se originaram de Ló, do incesto dele com as filhas, e aí veio os moabitas e amonitas. E aí, se for para nós avaliarmos humanamente qual seria o valor de Ruth, o valor de Ruth aos olhos assim da promessa de Deus, não teria nenhum valor. Porque dentro da história dos moabitas, eles eram conhecidos como um povo de más intenções. Os moabitas contrataram o feiticeiro Balaão para ir lá e lançar maldição sobre o povo de Israel. Os moabitas, eles perseguiram e muitas vezes se tornaram, vamos dizer, inimigos do povo de Israel. Mas Elimeleque, marido de Noemi, seus 2 filhos, saíram de Belém por causa da escassez e foram para Moabe. E muitas vezes, queridos, isso faz nos lembrar que na nossa vida, por mais que nós saibamos que o resgate é preciso ser feito na nossa vida, e só na casa do Pai nós encontraremos esse resgate, muitas vezes nós abrimos mão, nós desistimos do processo quando as coisas apertam demais. Quando vem a escassez, quando vem a dor, quando vem as decepções, quando vem as frustrações, nós saímos por escolha própria da casa do pão. E o que é pior? Muitas vezes levamos a família toda. E a palavra ela vai dizendo que, lá no livro de Ruth, que Elimeleque saiu com os 2 filhos, com Noemi, foi para Moabe, chegou lá, os 2 filhos casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Passou-se um tempo, Elimeleque e os 2 filhos morreram, sobrou Noemi com as 2 noras. Assim como as 4 mulheres citadas na genealogia, essas 3 mulheres também enfrentaram situações difíceis, circunstâncias aos olhos humanos difíceis, fora. A Ruth, tudo bem, que estava na terra dela, mas mesmo assim, já fazia muitos anos que ela já estava dentro da cultura de Noemi, convivendo com Noemi. Então já tinha uma nova história. E elas decidem voltar para Belém, porque ouviram falar que Belém já tinha, as circunstâncias tinham mudado e agora Belém já podia suprir a necessidade delas. E voltaram, as 3, na verdade, Orfa, Ruth e Noemi. E quando nós vamos vendo, é que lá em Ruth 2:20, nossa, pegaram uma foto bem do tempo de Ruth. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos e resgatador de nossa família. Então Noemi e Ruth
e Orfa tiveram a opção de conversarem as três. E Ruth decide, em Ruth 1,16, abrir mão dos seus deuses em favor do Deus de Noemi. Abrir mão, Ruth 1,16, leia para nós, coloca para nós, por favor. Não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde você for, irei, e onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Nós vamos vendo que chega num ponto da nossa vida, que nós podemos ter em comum com Ruth, é que nós temos escolhas. Não só ela teve escolha de dizer sim para a sogra, para ficar com a sogra, mas ela dizer sim para tudo o que de bom, tudo o que tinha transformado, que tinha movido a vida dela, em bondade, em misericórdia, em amor, em gratidão, por meio da vida de Noemi. E ela se posicionou. E a Orfa voltou para sua família, voltou para Moabe, voltou para os deuses falsos, mas Ruth, não, eu quero o Deus verdadeiro da minha sogra. Eu quero o Deus verdadeiro de Noemi. É interessante você observar que Ruth, ela não teria um homem para trazer o sustento para casa. Ela teria uma sogra. E uma sogra mais velha que ela, portanto, precisaria ser sustentada. Ela não teria garantia de que ela teria uma sogra rica para viver de aluguéis, de renda. Não. Ela já sabia que ela teria que fazer algo ainda maior do que já tinha feito pela vida da sogra. Isso, trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente vai achando assim que a gente faz escolhas somente quando os valores compensam, quando nós vamos para lugares que realmente nós teremos conforto. Aonde vai, a gente avalia as propostas que recebemos, né? Financeiramente, emocionalmente, como eu estarei cercado de pessoas que pensam da mesma forma que eu ou não. E Ruth não, Ruth abriu mão de tudo. E faz a gente avaliar esse primeiro ponto, que na verdade o resgate não é de fato pago por nenhuma de nós. Nós não temos o poder de pagar o que Cristo faz por nós, a não ser descansar na mão dEle. Saber que Ele pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Saber que nenhuma de nós, para adquirir algum valor, seja ele de que natureza for, nós temos o poder para isso. Nós temos a força para isso. Nós temos a ajuda para isso, a não ser do Senhor. O Senhor, a primeira coisa que eu vejo em comum com ela é isso, que o resgate não é de fato pago por alguma de nós. Marcos 10:45, ele fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor, Ele garante o pagamento com a sua vida e com a sua morte na cruz. Jesus garantiu o pagamento do nosso resgate quando Ele nasceu, e antes mesmo dele nascer, Maria já registrou aquela canção maravilhosa, é Ele que tem misericórdia. É Ele que é bondoso, é Ele que é misericordioso, é Ele que nos escolhe, é Ele que separa quem vai andar conosco, é Ele que nos aconselha. E nós vamos vendo que a garantia, a Bíblia ela vai registrando, lá em Zacarias, Lucas 1, 68 e 69, ela vai registrando que o sacerdote Zacarias também, ele profetiza que o resgatador viria por meio da linhagem de Davi. Ele estava glorificando, porque Maria ali compartilhou, porque ele sabia que o Senhor estava cumprindo essa promessa. E muitas vezes na nossa vida, queridos, nós esquecemos que a garantia para o nosso resgate não é o que fazemos. Não são os anos de trabalho que nós dedicamos para o Senhor. Não são os valores financeiros que nós entregamos no altar. Não é nem o nosso tempo, nem o nosso corpo,
Nem tudo que temos poderia pagar esse resgate. Mas a garantia para o resgate é o próprio Deus, porque Deus é eterno. Nós temos, eu até perguntei para o Lau, o que é ter garantia estendida? Quando eu faço o seguro de um carro. Olha, o Senhor, Ele nos dá a garantia até estendida. Só que quando você tem uma garantia estendida de um seguro de um carro, você precisa pagar um extra, né? Com Cristo não, Ele já pagou tudo. Ele já pagou tudo. E nos deu garantia estendida para a eternidade. E nós precisamos lembrar disso. Efésios 1, 13b e 14, ele diz assim, que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Até Ele voltar pela segunda vez, até Ele nos resgatar, porque nós somos sua propriedade. As Tamar, as Raabe, as Batseba, as Marias, as Rutes, as Luanas, as Joanas, todos nós. O Senhor nos dá a garantia estendida por toda a eternidade. Sabe o que eu achei tão tremendo quando eu comecei a ler isso, a preparar essa palavra, que a segunda coisa que o Espírito Santo falou para mim, olha, e o valor de cada uma foi alterado. O valor de cada uma foi alterado. Ruth 1,16, nós já lemos o que ela se colocou diante de Deus. Provérbios 31:10, ele vai dizendo assim, que o valor da mulher virtuosa excede o valor de finas joias. O nosso valor é alterado quando nós somos resgatadas por Cristo e em Cristo. O nosso valor não está naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que ainda vamos fazer. O nosso valor não está registrado nos estatutos, nas atas, nos memoriais, nos murais. O nosso valor foi alterado por Cristo. E Ele excede o de finas joias. E por isso que nós precisamos lembrar disso. Ruth se tornou parte da linhagem de redenção pelas suas escolhas. Mas Noemi, em Ruth 1:20, Ruth 1:20, ele diz assim, 1:19, quando Noemi e Ruth chegaram lá em Belém, aí as mulheres, o povo da cidade se reuniu e umas perguntavam para as outras, será que essa é mesmo Noemi? Será que é mesmo Noemi? Noemi era da linhagem ali, ela fazia parte daquele povo. E aí no 20 ele vai dizendo, ela respondendo, não me chame de Noemi, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? E se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Sabe quando que as pessoas não nos conhecem mais? Quando nós deixamos que a amargura, que a falta de perdão, que as tristezas, que os medos, que as ansiedades, elas dominem a nossa face, a nossa vida, as nossas emoções. As nossas emoções são dominadas pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas pessoas. E aí eu te pergunto, todos te conhecem? Qual é o nome que as pessoas olham para você e podem dizer, aquela mulher, ela transmite alegria,
Aquela mulher transmite paz. Aquela mulher transmite a bênção do Senhor. A vida daquela mulher me inspira por ser forte, como nós já vimos aqui. Quantas mulheres fortes, valorosas, valentes, guerreiras, que não para diante de nada e nem de ninguém, a não ser diante do Todo-Poderoso, a não ser diante do seu resgatador, a não ser o Senhor que manda calar e manda falar. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Ruth, ela também, por mais que já era do povo de Israel, ela teve que fazer escolhas. Noemi, assim como Ruth teve que fazer escolhas, Noemi também teve. Ela teve que fazer escolhas de abrir mão, de viver segundo as suas emoções, segundo as suas circunstâncias, para viver os planos de Deus. Eu não sou diferente. Eu não sou diferente. Hoje, eu estou transpirando menos, bem menos, mas além da medicação correta, eu precisei lutar contra uma ansiedade que me travava. E vocês já viram, as últimas vezes que eu preguei aqui, eu saía daqui, parecia que eu tinha tomado banho. Ansiedade. E eu nunca tinha tido isso. Então, é algo que nós precisamos lembrar, que nós recebemos um valor por meio de Cristo, e nós não podemos deixar que as circunstâncias, que os medos, que as ansiedades, que os sentimentos alterem o nosso valor para menor. Nem diante de Deus, nem diante de mim mesma, nem diante do que Deus tem para eu fazer e principalmente para eu ser enquanto eu estiver nessa terra. E é tão interessante que, pelas nossas escolhas, tem um comentário na Bíblia do Lau, de um homem chamado Hackman Craig Johnson, diz que depois vocês pedem aula para mim, que eu ensino como falar inglês, tá? Em seus comentários na Bíblia dele, ele diz que existem 2 principais tipos de valores. Um é o valor final, que é relacionado a alvos para a vida toda. E o outro é o valor instrumental, que é relacionado aos comportamentos que governam para que nós atinjamos os valores finais. E ele vai falando que os valores finais da nossa vida, eles são definidos como salvação, como liberdade. Ele vai falando que a graça, a amizade verdadeira, a sabedoria, são os valores finais. Mas como chegar até isso? É tão fácil? Dá um pulinho aqui e já está ali, está tudo certo. Não. Existe um processo. Né? Existe um processo, e esse processo, ele envolve esse valor instrumental, que são os comportamentos. Nos comportamentos, isso vai definir o nosso resgate. Se realmente nós temos deixado que Cristo nos resgate, nós vamos vendo que nós precisamos lembrar que a forma, o comportamento que devemos ter para que sejamos salvos, comportamento é uma vida de fé. É graça de Deus. Agora, se nós precisamos lembrar que o valor final da nossa vida é uma amizade verdadeira, nós precisamos ser amorosos. Nós precisamos ter um relacionamento sincero, se queremos amizades verdadeiras. Se nós queremos ser mulheres, homens, sábios, a palavra deixa bem claro que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Precisamos temer ao Senhor. Comportamentos, entrega, renúncia, sacrifício, decisão, escolha diária. Né? Então, nós precisamos lembrar, não adianta nós falarmos que temos estabelecido na nossa vida um valor final, que é estar com Cristo até a eternidade. Mas se aqui, hoje, eu não deixo Ele mover a minha vida, em graça, em fé,
em lealdade, em fidelidade, em bondade, em amor. Nós vamos vendo que Ruth, os 4 capítulos de Ruth, nós vamos vendo que o que moveu, o que chamou a atenção de Boaz, que era o resgatador da família de Noemi. O que era um resgatador? Era aquele que garantia a compra da propriedade que antes era de Elimeleque, o marido da Noemi, e garantiria a herança e o sustento da família. Boaz prestou atenção em Ruth, lá colhendo as espigas que sobravam. Não era da lavoura na parte mais, da primeira parte, das primícias, era do que sobrava. A exemplo daquela mulher que ali diante de Jesus, ela questionou que ela queria e precisava do apoio de Jesus, e ele fala, mas é só para os filhos. E ela fala, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Nós precisamos, independente de que ou de como nós estamos vivendo hoje, nós precisamos lembrar que os nossos comportamentos, eles vão definir o valor final da nossa vida. Então, presta atenção nisso. E, em último lugar, nós recebemos um legado que permanece em Cristo. Em Ruth 4:18, ele vai lembrando a genealogia de Pérez, que acaba Boaz se casando com Ruth como resgatador. E aí eles tiveram filhos, e um deles, Obed, que se tornou bisavô de Davi. Davi, a geração que o próprio Zacarias, ali em Lucas 1:68, está dizendo que viria o resgatador de Israel, Cristo. Então nós vamos vendo, queridas, que foi Cristo que levou sobre si os nossos pecados. Ele é o nosso resgatador. E assim como Noemi e Ruth, nós podemos celebrar por ter alguém que se importa conosco, por ter alguém que se importa com você, por ter alguém que se importa com o seu valor, por ter alguém que se importa com o seu legado, por ter alguém que se importa com a sua família. E a palavra em Ruth, ele vai dizendo que até aquelas mulheres da cidade, no 4:14, ele diz, então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, e que este menino seja famoso em Israel. Quando nós deixamos que a nossa vida realmente esteja na mão de Cristo, como nosso resgatador, a nossa vida, ela tem um direcionamento certo. Os nossos sentimentos têm um direcionamento certo, correto. Nós sabemos quem somos, nós sabemos o nosso valor em Cristo. Nós sabemos qual será o legado que nós deixaremos. Nós sabemos quem é que nos garante até a eternidade, para que o resgate que Ele fez pela nossa vida seja algo permanente, seja algo que realmente não só vai ser bênção para mim e para minha família, mas vai ser bênção onde for contado o que Deus fez para mim e para minha família. É assim que você tem, seja mulher, seja homem, que se posicionar diante do resgate que Cristo tem para a tua vida. O resultado da vida daquelas mulheres, por ter escolhido o Deus verdadeiro e suas promessas, é que elas encontraram em Cristo o seu verdadeiro valor. É que elas receberam em Cristo um amor maduro, um amor que não é mais sensível às circunstâncias. Os casamentos hoje estão durando 2 anos. Não dá tempo de chegar ao amor maduro. Quantas pessoas abandonam a casa do Senhor também, porque não suportam quando vêm as perseguições, quando vêm as humilhações, quando vêm as dificuldades, quando vêm os momentos como Noemi e a família dela enfrentou, de escassez. Quantas pessoas
dizem não para o Senhor e acabam não vivendo um amor maduro com Cristo. Deus te convida nessa noite para permanecer firme, leal, fiel, porque Ele tem planos como tinha na vida dessas mulheres, como teve e cumpriu cada uma delas. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para a nossa vida. E nós não podemos abrir mão de nenhum deles, porque eles são muito melhores e muito maiores do que os nossos. Muitas vezes, queridos, nós travamos ou tentamos impedir os planos de Deus, não só para nós, como para os nossos filhos, quando nós não aceitamos o processo. E o Senhor, Ele vem dizendo para a gente, receba esse amor maduro, receba essas vidas resgatadas de forma intacta. Intacta, íntegro, completo. Não deixa nada de fora. Não abra mão de nada. Porque é Cristo quem garante. É Cristo. Só há um resgatador. Só há um que pode realmente manter esse legado na nossa vida. Nós até falamos ali, Provérbios 31, 25. Quando nós temos essa garantia de um legado que permanece em Cristo para a eternidade, Provérbios 31, 25 diz que a mulher virtuosa, essa que tem valor que excede ao de finas joias, ela ri sem medo do futuro. Para que ter medo do futuro se já está garantido? Para que se Carol já está aí, para sair do forninho? Para que eu vou ficar preocupada com Carol, se foi Deus que liberou para que ela viesse no tempo oportuno? Então, o nosso valor, o nosso legado, as nossas vidas, ela tem um legado intacto, garantido pelo Senhor. Não precisa se preocupar. Não precisa achar que eu tenho que garantir isso com a minha palavra, com as minhas orações. Não, quem garante é Cristo. Quem garante é Cristo. Lá em Gálatas 4:4, ele vai nos lembrando isso, para encerrarmos, que quando chegou o tempo certo, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós. Ele fez para te resgatar. Ele fez não só para resgatar as mulheres, mas para resgatar a humanidade. Ele fez porque nós, sob a lei, jamais conseguiríamos, pela nossa própria força, pelo nosso valor pessoal, conquistar a eternidade. Com muita dificuldade, mal, a gente garante o alimento que põe sobre a mesa. Quanto mais um legado que é financeiro, emocional, espiritual, familiar, porque prosperidade ele atinge todas as áreas. A verdadeira prosperidade não atinge só uma. A verdadeira prosperidade de Deus, ele alcança de todas as formas. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, e porque ele nos resgatou, a fim de nos adotar como seus filhos, nós somos seus filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai, Paizinho, intimidade. Ele não é só meu Senhor, Ele não é só teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele é teu melhor amigo, Ele é aquele que é teu provedor, Ele é aquele que sonha sonhos muito maiores que os seus, tanto para você quanto para a sua família. Quando você confia nele, piscou, por mais doloroso que seja o processo, você vai vendo, Deus está abrindo portas, Deus está movendo os nossos sonhos do lugar que nós achamos que já estávamos satisfeitos, mas Deus tem mais. Deus tem mais, porque é o nome dele que precisa ser glorificado, não é o nosso. E ele vai dizendo, agora você já não é mais escravo, mas você é livre, porque você tem um resgatador.
E uma vez que é filho, você se tornou herdeiro dele. Herdeiro dele. É isso que nós temos de garantia para a nossa vida. A liberdade em Cristo.